O episódio de hoje do Briefing de Carreira mostra um caminho que tem se tornado muito comum para quem estuda publicidade e propaganda. A nossa convidada conta como foi a sua história começando a trabalhar com mídias sociais lá na época dos estágios e se apaixonando pela área. Ela fala de como foram esses estágios, como que isso virou emprego e depois uma carreira bem-sucedida. Tem um mapinha bem desenhado pela nossa convidada nas falas dela. Eu recomendaria você pegar logo uma caneta e um papel para anotar as dicas que ela vai falar no episódio a partir de agora. Bom, eu sou a Raira Lage, eu estou na área aí de redes sociais praticamente, né, que eu trabalho com isso desde 2012, finalzinho de 2012. Eu, na verdade, escolhi essa área porque eu sempre quis entender como que as pessoas se relacionavam nas redes sociais, e isso antigamente tinha um porém, né, que a gente não tem essa frente tão ativa hoje. Eu acho que hoje todo mundo tem rede social, todo mundo trabalha com rede social, então isso na época para mim foi um divisor de águas, porque no início eu até pensei em seguir para a área de jornalismo. Eu tinha tentado, na verdade, jornalismo em outras faculdades, acabei escolhendo a PUC porque estava perto dos meus pais, um pouquinho emocional, né, nessa parte, porque eu passei em outros lugares, mas era fora de Minas, então teria uma viagem, uma despesa a mais ali. No momento escolhi a PUC e segui o meu processo de aprendizado dentro da PUC, né? Eu formei em 2014, final de 2014, e eu já queria seguir numa carreira acadêmica, tanto que eu já engatei uma pós, eu fiz uma pós-graduação em 2015, já comecei, era em marketing estratégico, praticamente todas as minhas aulas eram com Albino, saudades Albino, excelente Sim. professor também, e eu queria ter continuado, mas na época eu tive que fazer, enfim, comecei estágio, fui fazendo outros trabalhos, e eu estou desde então voltada sempre para a área de rede social, eu gosto muito de criação de conteúdo. Hoje tem uma frente que eu aprendi muito também, que é marketing de influência. Então, a gente trabalhou essa frente tem pouco tempo, eu fui aprendendo mais. A gente está numa construção constante, até porque esse mercado é um mercado que já existia, mas ele é pouco explorado. Ele foi muito mais explorado agora, depois da pandemia. Então, é uma frente que a gente trabalha aí dentro de rede social e eu estou cada vez mais desdobrando isso. Você está fazendo 10 anos de formada e sempre trabalhou com mídias sociais, assessorando marcas em plataformas sociais. Como é que era isso lá antes de 2014, quando você se formou, quando você estava fazendo seus estágios? Como é que era isso? É como é hoje? O que tinha de diferente? E como é que foi o seu começo nisso? Você que estava aspiracionando tentar ir para o jornalismo, mas se viu na publicidade, então vou fazer conteúdo, vou trabalhar com redes. Como é que foi esse processo e os seus primeiros estágios, as suas primeiras experiências? Então, sendo bem sincera, lá no início foi muito confuso, porque acho que a gente era muito mais de tentar e acertar, né? A gente foi errando ali, acertando. Eu tinha uma frente que eu sempre gostei de escrever, então acho que agregou muito para a questão de rede social, de construir. E tem um ponto aí que as pessoas também batiam muito antes, que a gente não vê acontecendo tanto agora, é aquele vulgo, né, que eles chamam de conteúdo pastelaria. Acho que antes a gente conseguia sentar, porque o que a gente colocava na rede social era muito mais simples, digamos assim. Então a gente conseguia sentar e fazer uma quantidade de conteúdo, às vezes um pouco maior, uma produção maior, que hoje a gente tem que ter um pouco mais de atenção nessa construção. Não estou falando que não exista, tá? Eu acho que ainda existem lugares, agências que trabalham nesse formato de fazer quantidade versus, né, menos aí qualidade. Só que antes era mais tranquilo para essa produção, porque não tinha tanta, digamos, vou falar cobrança aqui, não é um termo tão certo, mas não tinha tanta essa cobrança nesse conteúdo que era feito. Então, vou te dar um exemplo. Quando eu comecei, que foi o primeiro estágio que eu fiz, inclusive foi dentro da PUC, em uma área completamente diferente, eu estava ali naquele prédio de teologia. Eu fiz estágio em teologia, eu fazia assessoria para o Robson, não sei se ele está lá ainda, Robson Sávio, e a Raquel. Então, eu comecei com eles, fazendo estágio lá, eu fazia de tudo, fazia assessoria, escrevendo e-mail,
eu ia nos eventos que tinha da PUC, eu tirava foto, eu escrevia o que estava no evento para ela depois, ela revisava texto comigo, eu fazia de tudo, fazia alguns posts lá, mais simples também na época, nos canais que a gente tinha. Então, era muito mais voltado, se você parar para pensar, era muito mais voltado para jornalismo do que rede social mesmo. Só que assim, eu ainda estava ali explorando um pouco mais de conteúdo, e aí nessa sequência, né, eu fiz um tempinho, eu fiz um estágio no DA também, no próprio DA do prédio, né, do prédio 13, fiz um tempo ali, mas apesar que não tinha tanta ênfase em rede social, e aí sim que eu comecei a fazer estágio em outros lugares, fiz numa pequena agência, que eu fazia rede social e também fazia, acho que isso nem tá no meu LinkedIn, porque tem coisas que eu não coloquei lá, porque senão fica muito extenso, né? Mas eu fazia, por incrível que pareça, eu era arte finalista, fazia algumas coisas de rede social e fechava peça para ser impressa. Então, assim, esses caderninhos que a gente vê no supermercado, fazer essas coisas assim nessa agência. Só que eu falei assim, gente, isso aqui não é para mim, não vou ficar o dia inteiro aqui com a bunda sentada na cadeira fazendo coisa no acho que eu usei na época, qual que era, gente? Aquele outro Corel, era o Corel. Falei, não vou fazer isso não, e eu queria escrever, fazer coisa criativa, criar. Então, depois nesse processo que eu fui engatando em algumas agências menores e construindo conteúdo mesmo para rede social. E aí sim que veio isso, assim, de querer pesquisar, eu comecei a fazer alguns cursos, eu participava de tudo que tinha aqui, que era gratuito, eu ia. Esses cursos, assim, um pouco mais falados do momento na época, eu não vou lembrar muitos aqui, mas tinha aquele da RD, alguma coisa da RD, acho que RD on the Road, tinha alguns eventos aqui, eu sempre participava para conseguir atualizar o que eu estava aprendendo. E eu acho que isso é extremamente importante quando a gente está começando, porque, aí vou citar a Marta Gabriel de novo, porque a gente tem que ter o nosso dia a dia, na verdade, Caio, tem que estar repleto de referências diferentes. Então, assim, eu não consigo, mesmo que eu trabalho no home office hoje, eu não posso fechar no meu mundinho. Eu tenho que ter referências de fora de tudo. É uma série que tá tendo que eu vou assistir, é uma palestra de um fulano que eu vou ver, pode ser um evento de orquestra que você escuta uma música que você nunca escutou na vida. Então, tudo isso serve de repertório para a gente melhorar o que a gente tem que entregar. E eu acho que isso é um adendo, né, na faculdade. Porque quando você está na faculdade, seu papel aí como professor é chegar e falar assim, Raira, lê esse aqui livro. Você vai terminar de ler, você vai entender mais ou menos para onde que vai, e aí, minha filha, é com você, entendeu? É quase isso. Que a gente tem que entender mais ou menos quando a gente está na faculdade. Que na época eu não tinha essa visão, né? Foi pegando isso com o tempo. Você fala duas coisas que são muito interessantes aí na sua resposta, Raira. A primeira é com relação ao que você fazia nesses estágios, especialmente no primeiro que você fez. Que é de, eu tinha que fazer tudo, eu tinha que fazer a foto, eu tinha que fazer a iluminação, eu tinha que fazer a arte, eu tinha que compor o texto e tinha que fazer a publicação. Isso é uma coisa que parece ser muito peculiar daquele momento, né? O começo da exploração ali das plataformas sociais, até chegarmos mais ou menos à época um pouquinho antes da pandemia, que as coisas começaram a mudar, ficaram mais profissionalizadas. Você percebeu isso acontecendo, essa compartimentalização do trabalho? Então, assim, quem faz foto hoje não faz post, quem faz copy não faz arte, ou isso ainda está meio misturado, é bom misturar ou é melhor que separe? Você percebeu isso? Né? A outra coisa depois a gente fala. Tá, eu percebi sim, mas assim, sendo bem sincero, acho que vai muito de lugar para lugar, porque tem dois pontos nisso aí que podem ser positivos e negativos. O positivo é que você aprende muita coisa. Então, assim, o fato de você ter que ser quase um polvo no meio do processo, e principalmente para quem está começando, então, eu há anos atrás, isso para mim foi ótimo, porque hoje eu tenho uma visão completamente madura e diferente do que eu tinha na época. Mas tem um ponto negativo que é, a partir do momento que eu, por exemplo, estou com uma função que eu tenho que criar a legenda do post, que eu tenho que criar a arte do post, que eu tenho que publicar, tenho que fazer relatório, que eu tenho que impulsionar esse conteúdo, igual eu vejo em alguns locais que ainda funcionam assim, o profissional fica muito cansado. Eu não tenho foco que eu realmente poderia estar fazendo. Então, por exemplo, se eu tenho uma pegada de escrita muito forte, eu poderia estar gastando essa pegada de escrita com isso. Não fazendo, por exemplo, colocando mídia nesse conteúdo, impulsionando, que é uma outra frente.
Eu entendo que hoje existem frentes diferentes. Então, por exemplo, o trabalho de rede social, ele tem que criar o conteúdo, fazer o brief, ele tem que criar uma boa pauta, digamos, pauta mensal, né? Fazer esse planejamento de conteúdo, mas a parte em si de criar o layout tem que ser por um DA, por um designer, uma pessoa criativa, ou os dois duplando juntos. A pessoa que vai, por exemplo, impulsionar esse conteúdo tem que ser alguém de mídia, que o chamado também de performance. Então, não dá para uma pessoa hoje cumprir todas as funções de uma forma 100% com excelência. Eu acho que isso no início, para quem está construindo uma bagagem e até querendo aprender mais, é perfeito. Mas isso ao longo dos anos, a pessoa ficar, assim, por exemplo, 5, 6, 7 anos trabalhando dessa forma, eu acho que nem ela consegue se sustentar ali, sabe? Nesse processo. É muita coisa, né? Fica muito cansativo. É bom para aprender, como você falou, e eventualmente para você descobrir o que você quer. Porque às vezes você fala, não, eu quero ser diretor de arte. E aí você vai bater na cabeça e descobre que não é isso bem que você é bom, ou que você sabe fazer melhor, ou que você quer para o resto da sua vida. Então, experimentar ou ter que fazer de tudo pode te abrir essa coisa. Mas tem um prazo, né? Assim, é uma coisa bem de vamos começar, ver qual é e escolher uma área para depois seguir. Exatamente. Aí eu até lembrei teve uma outra agência que eu trabalhei, eu tive que atuar uma parte em atendimento. E aí, assim, eu também não curti muito, porque tem coisa que a gente escuta do cliente que, assim, você não concorda. E nem sempre o cliente tem razão. Então, tem situações, enfim, tem que ser analisada a situação, mas a situação que ele vai estar errado e você vai estar certo. E aí, quando eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que pisar em ovos, porque eu não posso ser tão assim, você tá errado, não sei o quê. Então, para mim, também não funcionou quando eu tive nessa frente de atendimento. Então, para mim, essa área de igual arte finalista não curti, atendimento não curti. Então, você vai vendo ali com esses aprendizados seus o que mais casa com o seu trabalho ou não. E até, assim, com o tempo, né, porque todo mundo que me conhece, trabalhou comigo, sabe que eu sempre fiquei com parte de conteúdo e rede social. Então, por exemplo, se eu trabalhei com fulaninho que me encontra hoje no mercado de trabalho, e alguém perguntar ou falar assim, você lembra da Hype? Assim, lembro, ela fazia conteúdo. Eles sabem que eu faço isso, sabe? Que eu tô nessa frente por causa disso, porque eu meio que me forcei ali. E as pessoas que trabalharam comigo, ou até no mercado de BH, que é um ovo, né? Um ovinho de codorna, vai sempre falar assim, não, eu sei quem que é. Mesmo quem tenha trabalhado comigo vai saber mais ou menos quem que é a Raira, por causa desse meu trajeto todo voltado para a rede social. E tem essa coisa que você falou há pouco, né? Assim, aí é a segunda coisa, né? Que é a necessidade de você trabalhar com criatividade. E teve uma coisa que você falou, que eu acho que casa com isso, de você ser conhecida por trabalhar com conteúdo, né? Eu acho que daí dá pra gente puxar. E que você falou, eu queria ser criativa, eu queria fazer trabalho de criação. E normalmente as pessoas, especialmente quem está no comecinho do curso, ou quem ainda não entrou no curso, entende que criatividade é a direção de arte, né? Fala assim, não, é fazer as coisas visuais. Não necessariamente. Né? E aí a necessidade de uma coisa que você falou, que é a de termos referências, né? A gente vive de referência com trabalho criativo, a gente tem que consumir muitas coisas diferentes, porque a gente não sabe de onde que virão as referências. Nas plataformas sociais, você fica seguindo todo tipo de perfil para ver o que estão fazendo, o que você consome para te ajudar a ter ideias, a bolar roteiros, bolar textos, como é que você faz? Então, eu sigo um monte de gente que faz dancinha, aquela que eu não tô fazendo, não. Em rede social, assim, no meu Instagram, eu sigo alguns perfis que eu sempre vou seguir na minha vida porque eu gosto muito. Então, por exemplo, a Marta Gabriel é um deles. Então, eu sigo ela tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Eu sigo muito também o Rafael Kiso. Ele é fundador da Emilabs, ele fez um workshop agora de tendências recentemente, deve ter umas 2 semanas. E ele está sempre trocando muito. Então, ele até viajou com a Marta Gabriel, você vê que tanto que eu sou fã, né? Sei tudo. Ele viajou com a Marta Gabriel esses dias aí pro Japão, eles participaram de um evento lá para trazer tudo que foi discutido de tendência para o Brasil aqui. Então, eles estão aplicando e tal. Então, assim, eu sigo eles, sigo outros perfis também. Tem um outro menino, acho que é Felipe Campos, de redes sociais, que ele só posta coisa de rede social. Também é muito, assim, de dica do que está acontecendo. E, assim, apesar que tem gente que não gosta, eu entrei no TikTok, eu fiz uma conta lá,
porque eu sigo também outras referências lá. Eu entendo que a ferramenta vem muito lixo, realmente vem muito lixo, vem conteúdo que não vai agregar em nada, mas tem alguns outros conteúdos muito bons lá que vale a pena seguir. Eu também assino algumas newsletters, tem da Bia, do Beast to Brand, ela também tem no Instagram. Você está muito de olho no que ela está fazendo, estou seguindo, já fui em palestra dela. Eu acho muito importante também ter essa troca. E acaba que eu faço isso também toda semana com um time. Então, atualmente, tem um time comigo de 15 pessoas. Então, a gente troca muito, igual semana que vem vai ter um workshop sobre alguma temática voltada de IA que a gente está construindo. Então, a gente tenta sempre fazer isso para se atualizar e ficar por dentro. E eu sempre estou pesquisando muito, cara. Então, assim, eu vejo muita notícia, eu acompanho muita coisa também de LinkedIn, de assuntos de debate, de conversas. Eu acho extremamente importante por conta disso. E acaba que eu assisto muitas coisas também, igual ontem eu assisti uma da Marta Gabriel, que ela participou com os conselheiros, que é o fundador da Board Academy, porque tinha um cliente que a gente atendia aqui, que é o concorrente deles, né? Só que eu assistia o podcast sem saber, mas que era sobre isso, depois que eu vi. Mas, por exemplo, é isso, assim, sempre tá se atualizando, assistindo alguma coisa. Às vezes eu tô trabalhando aqui, criando, igual hoje eu tinha feito um roteirinho, eu deixo o tablet tocando alguma coisa, então eu vou escutando. Ou vai na academia, assim, não perde o seu tempo, o tempo que você tiver, que já é pouco, né, porque o dia tá voando, faz alguma coisa que vai te ajudar, te agregar, escutar uma língua diferente. Acho que é todo esse processo, sabe? E vai chegar um momento que vai dar uma cansada, a cabeça às vezes cansa ali, dá uma bugada, porque realmente é muita coisa. Só que tentar pelo menos ter essa rotina de um momento do dia se tirar ali para ver o que está acontecendo, de novidade, e até do que você precisa mais estudar, melhorar, enfim, porque não tem como a gente ficar obsoleto. Você é professor, você tem super noção disso, acaba que você tem que ler muito, você tem que pesquisar demais, você tem que ter uma cabeça, sei lá, 3 vezes mais aberta do que a minha, porque, por exemplo, eu posso escolher o que eu tenho que ler, o que eu tenho que estudar, às vezes você não, você tem que estudar, porque você tem que passar para os alunos também outra visão. Eu acho que esse repertório, essa referência e essa questão de ter criatividade é muito voltado para isso. E aí tem outras frentes também, eu estou falando aqui em questão de conteúdo, de pessoas que falam sobre isso, mas até outras frentes assim, toco instrumento, igual eu toco muito instrumento daqui, né? Tem vários, então assim, coisas que vão ativar a sua cabeça ali, que vão fazer você pensar de uma forma diferente, de aprender, de criar mais neurônios. Então, eu acho que tudo isso ajuda. E esse ponto de criatividade, lá no início também eu me julgava muito. Eu falei assim, gente, como que você é criativa, ter ideia o tempo todo, e na hora de criar conteúdo, porque vai ter um momento também que você vai dar uma estagnada, que você fala assim, não estou conseguindo pensar, mas você vai, senta ali, toma um negocinho, tipo um café, né? Até explicando que toma um negocinho, mas toma um café, toma água, volta, e aí você vai conseguir fluir. Mas eu acho que é muito isso. A gente se cobra muito também, né? O tempo todo, ainda mais quando a gente está em processo de aprendizado aí na faculdade. O processo ele não é linear para todo mundo, eventualmente você esboça algumas coisas, aí vai espairecer, dá uma volta no quarteirão, vai olhar, sei lá, alguma coisa, fica 10 minutinhos olhando os carros passando na rua, você volta, relê o seu texto, tem alguma coisa diferente ali, né? Ou escuta uma música, faz alguma coisa, isso daí faz uma diferença danada pra gente que trabalha com criatividade, né? De alguma forma, isso daí é muito importante. E a gente tem aquela história que você já falou, as referências elas vêm e a gente não sabe de onde. Então a gente tem que estar o tempo todo coletando as coisas, né? Olhar tudo com esse olhar da comunicação para eventualmente algo vai ser utilizado. Né? Muito bacana, muito bacana. Você mencionou aí Marta Gabriel e Rafael Kiso, eles têm um livro, né, de marketing digital, eles têm um livro que é bastante referenciado, é bem interessante e vai muito nessa onda de trabalhar com substância, né? Assim, não necessariamente o volume é o mais importante. Como é que você percebe isso, ou isso está acontecendo no mercado, Raira? Você está percebendo marcas trabalhando, às vezes, menos a questão do volume e mais a questão de conceito? Isso funciona ou você acaba tendo que fazer muito volume por causa da manipulação algorítmica? Então,
Tem dois pontos, assim. Acho que os clientes em si, quando a gente pega 5 anos atrás, eles não tinham muita noção do que tinha que ser feito, para onde tem que ir. Hoje, principalmente com a questão que eu já falei das redes sociais, todo mundo está cansado, está até indo um pouquinho contra o FOMO, né, que o pessoal tanto falava antes. Hoje os clientes entendem que eles precisam produzir um conteúdo com mais qualidade, mesmo que ele fique ali só com 2 posts na semana, 3 posts na semana. Acho que eles já chegaram nesse entendimento que antes não tinha. Então, por exemplo, hoje às vezes a gente bate com um cliente aqui que vai fazer um conteúdo X e ele vai dar muito mais engajamento, baseado em relatório, então, baseado em dados, não é achismos, tá? E aí o cliente fala assim, não, beleza, e ele deixa seguir daquela forma. Antigamente não era assim. A gente tinha um processo muito maior de vamos ter que tirar aqui uma ideia do buraco aqui para ver como vai fazer, como que ela vai executar. Mas tem uns poréns. Por exemplo, quando a gente está na época de feira, e ele rola uma competitividade muito grande, porque eles querem bater os concorrentes, e aí os concorrentes publicam, sei lá, 10 coisas por dia, a gente tem que publicar 15, porque é isso, né? Uma concorrência mesmo de conteúdos. Ali acho que é um campo que não dá muito para ser, como que fala, levado em conta nesse quesito. Porque realmente feira é cada um querendo se mostrar mais naquele momento, então tem que conseguir audiência, gerar muito alcance. Então esse processo mudou muito. O que eu tenho visto de uns tempos para cá é que uma frente muito legal que está ficando em alta agora é a frente de quem faz diálogo, quem faz o saque. Antes não tinha esse olhar voltado para isso. A gente penava muito às vezes porque o cliente ou as pessoas achavam que é só chegar na rede social e responder. O cara elogiou, você dá um joinha e fala obrigado. Mas hoje isso tudo mudou. A gente está trabalhando agora um processo muito mais de ver quem que está interagindo e pensar se a pessoa ela é um defensor da marca, ela é um promotor, ela está indo contra. Então a gente está fazendo um estudo muito maior e os clientes também estão entendendo a potência de quem está ali fazendo diálogo. Por quê? Rede social é para conversar, para criar conversas ou você entrar em alguma conversa. Então, se a gente tem uma equipe que faz o diálogo dos nossos conteúdos com outras pessoas e geram ali aquele senso de comunidade e vai muito mais para até um direct, por exemplo, o cara sai ali do post e vai para um direct e continua aquela conversa, é isso de fato que faz o sentido ali para o cara estar interagindo e futuramente querer comprar um produto com aquela marca. Então, assim, acho que isso hoje está muito mais em ascensão, essa parte do diálogo, do que a gente via há anos atrás, assim como a produção de conteúdo. Acho que as pessoas estão um pouco mais maduras para entender o papel de uma rede social. E hoje, assim, aquela coisa, né? Não existe marca nenhuma que não tenha rede social, que a pessoa não consegue falar assim, vou vender aqui, sei lá, pode ser um secador lá da Shopee, igual eles têm, né, agora a loja, para tudo quanto é canto vendendo produto. Aquele carinha que tá vendendo secador lá, ele com certeza vai ter uma lojinha dele, um perfil no Instagram, mesmo que é fora do TikTok, vai ter para vender o produto dele. Então, assim, não tem como a gente não ter essa produção de conteúdo, esse cuidado com rede social e essa questão do cliente mais maduro também está facilitando um pouco mais o processo para a gente conseguir melhorar o que a gente vinha aí há anos tentando construir e trabalhar, né? Acho que eu penei muito mais do que eu estou penando hoje para chegar no que a gente está, no que eu estou vendo hoje de mercado, na verdade, né? De construção e até dessa divisão também, cara. Você perguntou, né, aquela hora sobre a divisão das tarefas, tem esse lado também. Hoje está muito mais dividido do que antes. E você está falando umas coisas que ficam, podem ficar até, ou podem se complementar para quem estiver escutando, que é, ao mesmo tempo em que a gente não precisa ficar muito focado na pastelaria de conteúdo, muito conteúdo, não quer dizer que números não sejam importantes, né? Você mencionou aí engajamento, alcance, então eventualmente postar menos coisas, mas essas coisas continuam sendo mensuradas, acompanhadas, verificadas se elas estão contemplando ali os parâmetros esperados, né? Isso aí, você percebe isso? O cliente está mais focado nesses números? Exatamente, até porque eles cobram da gente, né? A gente faz no início do ano quase que uma repescagem de tudo que aconteceu. A gente traz ali, baseado em dados, né? Porque a gente tem, por exemplo, de relatório, o que a gente pode conseguir em tantos meses. Então, daqui 6 meses, a gente vai aumentar, sei lá, 10% de engajamento.
mais 10% do número de seguidores. Então, assim, o cliente está de olho nisso, está de olho nessa construção e o que a gente está fazendo para conseguir chegar lá. Então, o meu conteúdo hoje, acho que é isso, assim, essa parte do cliente mais maduro, o meu conteúdo hoje está respondendo o que eu quero para a gente daqui 6 meses estar com isso aqui de engajamento. E aí chega agora, por exemplo, agora no final do ano, eles chegam e falam assim, tá, a gente conseguiu cumprir o que a gente tinha que cumprir para a meta desse ano, porque é muito isso, né? Vão ter variáveis, então assim, pode ter alguma grande crise de um produto, sei lá, deu um grande problema, o produto pegou fogo e causou um incidente, pode ser uma grande crise para a marca. E talvez isso afete também nesse processo todo, né, de medição, de engajamento, de alcance. Mas, enfim, quando não tem também, geralmente a gente consegue cumprir, porque a gente vai baseando em dados. E, trazendo até um outro exemplo, a gente fez algumas campanhas onde a gente falou assim, ó, a gente vai conseguir isso aqui de visualização, isso aqui de engajamento, de alcance. Aí, no resultado final, né, nessa medição, a gente conseguiu, sei lá, 2 vezes mais do que estava esperado, sabe? Isso é legal, mas isso tudo foi construído em base de dados também, que a gente tirou uma média de como que foi ao longo dos anos. Então é importante ter esse acompanhamento também, ter os relatórios, tudo que a gente faz hoje, ele é mensurado, então acho que até um ponto positivo, porque não é um trabalho jogado fora. Então, eu estou construindo um conteúdo para a rede social, no final do mês a gente faz um relatório. Se teve uma campanha onde a gente produziu 10 posts sobre essa temática, no final dessa campanha tem um relatório. Tudo isso vai mostrar para o cliente se a gente está indo no caminho certo ou não. E com esse monitoramento que você faz constante, você consegue perceber quando existe alguma modificação nas plataformas? Porque o trabalho de mídia social ele depende muito de como que as plataformas se comportam, né? Você pode, às vezes, estimar que com esse tipo de ação você vai conseguir um engajamento X, um alcance Y, mas aí no meio do caminho você percebe que os números despencaram. E você fala, bom, por que isso aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa na plataforma? O seu acompanhamento permite você fazer isso e os clientes recebem isso bem? Então, quando tem algum BO, por exemplo, o Meta todo dia atualiza, né? Ele mudou algumas métricas, ele mudou também algumas coisas dentro do próprio Instagram, lá quando a gente vai entrar na parte de insights. Mas quando acontece alguma mudança assim, geral, geralmente a gente recebe algum probleminha aí, que a gente usa algumas ferramentas aqui, então algumas coisas começam a dar erro. Então, por exemplo, só para citar, igual o Xiling, a gente usa o Xiling para fazer a parte do diálogo de monitoramento. Então, cai, por exemplo, o Facebook, ou muda alguma coisa no algoritmo da ferramenta, vai dar algum problema no nosso Xiling. E aí, quando dá esse problema, a gente entra em suporte com eles, em contato com o suporte, eles vão e explicam alguma coisa que é relacionada à ferramenta lá, o Meta, por exemplo. Então, assim, quando não é algo que é divulgado no Google, né, que fala assim, igual a gente teve, o WhatsApp caiu por 2 horas, e a gente tem esse tipo de acesso, a gente sempre comunica ao cliente. Acho que eu nunca tive nenhuma situação, vou até lembrar aqui se teve alguma, mas eu acho que não, que foi negativo a gente ter falado isso com o cliente, ou alguma campanha que a gente teve que mudar a rota por conta de algum problema na ferramenta. Porque a gente sempre vai avisando quando as coisas vão acontecendo e já vai dando esse quase que um FUP ali que a gente faça um cliente, né? Para poder passar as informações. Então, ele não é pego de surpresa, caso, né, dê alguma coisa errado, algo nesse sentido assim. Mas é muito de acompanhar mesmo. Acho que quando a ferramenta cai ou dá algum tipo de problema, isso aparece na própria ferramenta que a gente usa, nas outras que a gente tem aqui, a gente vê no Google, mas geralmente a gente sempre está alerta aí do que está acontecendo. E as pessoas também que eu te falei, às vezes eu sigo lá no Instagram, que são referência, em posta alguma coisa, faz o story, vê que aquela coisa meio que faz uma bomba, né? Instagram caiu, todo mundo está sem conseguir postar. Teve um dia desse que deu algum tipo de problema, vou lembrar qual foi a ferramenta. Não, mas acho que era coisa que, foi do Google mesmo, deu algum BO de servidor e caiu um monte de coisa, caiu até o Gmail, enfim, depois voltou. Mas assim, é quase em escala, né? Um é avisado e os outros todos vão avisando também que tá caindo. Mas geralmente é dessa forma. E você falou, você faz social listening usando o Xiling, né? Os clientes costumam ter acesso a essas ferramentas ou vocês têm acesso na agência e depois reportam para o cliente? Ou o cliente fica ali em cima? Não, eles têm acesso, mas não são todos que entram, que mexem.
Até porque, por exemplo, o Stiling é uma ferramenta mais complexa, né? Não é bonito, assim, de você entrar, porque tem muito dado, tem muita coisa ali, então eles não têm costume de entrar. Quando a gente faz algum tipo de reporte ou passa algum tipo de outra informação que está acontecendo ali, a gente tem alguns grupos com os clientes, a gente passa isso para os clientes, eles ficam cientes lá, ou faz alguma reunião em cima da hora também, a gente pode discutir sobre isso, mas geralmente é dessa forma. A gente tem poucos clientes aqui que atuam de fato com Stiling, sabe? De entrar, de ver, de tirar dúvida também. São poucos mesmo. Posso até citar duas só, que eu lembro aqui de cabeça. Que acompanham. De entrar e acompanhar. Mas, geralmente é o time aqui da agência mesmo que faz isso, que acompanha. Entendi. E para vocês que trabalham com isso, é legal, é melhor que o cliente acompanhe? Ou às vezes é melhor a gente fazer? O que você acha? Tem algum julgamento disso ou é indiferente? Fala assim, não, é tanto bom quanto ruim, como é que é? Para mim é indiferente, só que tem um ponto, assim, eu acho que quando o cliente ele entra muito no processo de execução, então, por exemplo, o cliente fica muito em cima ali do que está sendo feito dentro do Stiling, qualquer outro processo também que a gente tem, eu acho que quem está fazendo se sente um pouco pressionado. É quase aquela coisa assim, que você está fazendo sua lição de casa aqui, e você está aqui no meu cangote olhando o que eu estou fazendo, tá? Então, a pessoa fica um pouco pressionada, acho que isso é ruim. Tem gente que não liga, então por isso que eu acho que é indiferente nesse ponto. De certo modo, é bom ele ver também, o cliente ver ali algo que está acontecendo, mas tem esse lado que às vezes pode atrapalhar, porque ele pode gerar uma certa ansiedade também. Então, quando que esse gráfico aqui vai mudar? Como que esse filtro vai ser feito? E fica naquela coisa em cima de quem está fazendo isso, é negativo, né? Porque a gente tem um prazo ali de entrega, a gente não precisa entregar antes, eu tenho que entregar amanhã até meio-dia, eu não entrego até amanhã meio-dia, tenho que entregar agora porque o cliente está em cima de mim, entendeu? Acho que pode ter esse ponto negativo aí. Às vezes clientes, por exemplo, estamos fazendo um trabalho de conteúdo, por que ainda não aparecemos na primeira página do Google? Já faz 3 dias. Assim, calma, pera lá, amigo, né? Não é assim, não. Igual quando coloca performance no post, né? Que eles falam assim, acabei de colocar a mídia. Ele, cadê? Não aumentou o número de likes? Gente, pera. Porque se a gente olhar a curva de aprendizado lá dos anúncios, vai mostrar que geralmente é um dia depois que ele vai começar a performar, e aí sim ele fica ali, né, funcionando durante um tempo. Então, assim, não é agora. Isso acontece para tudo, tá? Por exemplo, o YouTube é muito mais demorado quando a gente funciona, e aí o cliente fica naquela coisa, aumentou o número de views, por quê? E ele não quer esperar. A gente sofre muito quando tem feira, evento, porque na hora que sai ele quer que o conteúdo esteja bombando, e é a mesma coisa de viralizar um conteúdo também, né? Aquela coisa, faz um conteúdo viralizado pra mim. Aí eu assim, beleza, vou pegar minha bolinha de cristal aqui, ó, vou acender umas ervas aqui, uns incensos, e vou saber qual que vai viralizar. Isso, né? Como se existisse uma regra, né? E você optasse por seguir essa regra só de vez em quando, assim. Exato, mas isso é complexo, porque às vezes o cliente está acostumado, por exemplo, com fazer campanha de tráfego pago em busca, que o resultado começa a aparecer quase que imediato, né? Você começa a printar anúncio, eventualmente começa a ter tráfego. Na plataforma social funciona de um jeito um pouco diferente, né? As coisas precisam, os anúncios precisam ser mostrados, né? E ele não é mostrado instantaneamente, né? Exato. E sobre isso tem até um ponto engraçado, que a gente teve um problema recentemente, que a gente tinha tanta campanha rodando, que o Meta falou assim, calma aí, surtamos. E ele deu uma paralisada, a gente teve um problema, a gente teve que fazer um outro perfil, só para poder fazer anúncio, porque tinha tanta campanha, mas tanta campanha ao mesmo tempo, que o próprio Meta estava barrando. Então ele começou a barrar já as campanhas, não estava rodando mais. Então até isso deu um problema, sabe? Porque assim, enfim, a gente tem que também pensar um pouco na hora que for executar, desses, talvez, é problema que dá para resolver, mas assim, o que pode acontecer, né, nessas campanhas, do que a gente tem ali dentro da nossa execução estratégica, né? Então, assim, também entra conteúdo de rede social. Então, eu tô falando aqui de campanha, mas tem várias campanhas. Tem campanhas que rodam como dark post, tem campanha de pauta regular. Então, tudo isso gerou um estresse ali por conta disso. Era tanta coisa que o Meta deu uma barrada.
Hum. Agora, uma coisa, você falou agora há pouco de YouTube e falou lá atrás de TikTok. Como é que é isso, seleção de plataformas no trabalho? Como é, o que que pauta isso? E você começou trabalhando com uma plataforma específica e depois teve que utilizar outras? Isso muda? Ou ao longo do tempo as plataformas são mais ou menos as mesmas? Como é que funciona isso na hora de escolher, né, para o cliente onde que nós vamos publicar, onde que nós vamos estar presente? Então, o cliente se deixar, ele quer estar em tudo, né? Mas aí a gente sempre faz uma pesquisa antes, igual o TikTok. No caso do TikTok, a gente fez uma pesquisa, uma breve pesquisa. A gente mostrou para ele assim, ó, fulano, assim, traga o TikTok agora. Talvez não dê tanto engajamento, porque a gente não tem uma frente de conteúdo voltada para isso. A ferramenta funciona de uma forma diferente das outras, tanto que o Instagram está copiando tudo que acontece no TikTok. Até agora o próprio Instagram vai copiar aquele formato de feed que preenche a tela, né? Quando você entra no TikTok, você vê a tela toda. Vai só passando para baixo, rolando a tela. O Instagram quer fazer a mesma coisa. Então, assim, a gente tenta sempre falar com o cliente o que é positivo seguir ou não e o que a gente pode entrar como fase teste. Então, a gente está testando 2 clientes em TikTok agora. Um está dando super bom e está indo orgânico. Então, a gente coloca alguns conteúdos lá. Ele continua performando dias após dias, sem mídia, sem nada. Então, está indo super bem. Mas é uma fase teste. Eu acho que as ferramentas que são padrões hoje dos clientes terem, geralmente é Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. E aí entra alguma outra por fora que, assim, é demanda do próprio cliente. Ou, igual o TikTok, vamos tentar, vamos fazer um teste, vale a pena a gente ter? Ou vamos, sei lá, vamos pro X, vai ter alguma outra que a gente consegue utilizar. Aqui pra mim tinha o falecido Twitter, né? A gente tinha Twitter para alguns clientes, hoje a gente não tem mais. Porque tinha, na época, não fazia sentido seguir, não estava gerando nenhum tipo de engajamento. Tem que ter uma atualização constante, então, assim, tem que ter alguém ali por conta para colocar conteúdo toda hora, para interagir com outras pessoas, igual o Threads, quando a gente solta conteúdo ali. Então, assim, é isso. A gente faz um estudo, apresenta para o cliente, assim como a gente apresentou um estudo para derrubar o Twitter na época, e a gente segue dessa forma. A gente vai estudando aí o que mais faz sentido para o cliente ou não, para ele seguir ou estar ali. Mas o mais importante que eu tinha mencionado aqui, um tempo atrás, na nossa conversa, é que as ferramentas vão existindo, vai sempre existir uma ferramenta nova. Teve um papo um tempo atrás da volta do Orkut, que ia acontecer. Então, assim, a gente sempre aqui tenta testar. Então, independente do cliente for querer usar ou não, a gente testa. A gente baixa a ferramenta, vai testando, assim como outras também, igual de edição, que agora eu tenho o Edits do Instagram e a gente estava usando praticamente só o CapCut. Enfim, então, esse exercício de ir testando as ferramentas é legal, até pra você saber também como que usa. Então, você pode baixar um Edits aí para fazer um vídeo que o próprio CEO do Instagram falou, que quando você edita por lá, você vai conseguir um alcance maior. Então, assim, pois é. Vai fazendo uns testes, entendeu? Vai fazendo um teste, posta ali e ver como que vai saindo a coisa também. E vocês percebem isso mesmo, né? De passar a utilizar o Edits, você tem uma performance melhor na mídia que você coloca. Mais ou menos, é porque praticamente tudo que a gente faz hoje tem um valor de mídia no mês. Então, assim, praticamente igual o que a gente tem de Veco, tudo é impulsionado. Então, ele vai, o post ele performa ali uma parte orgânica, tem conteúdo que performa muito bem organicamente, mas mesmo assim ele vai ter uma verba. Então, às vezes se o vídeo, aqui a gente usa muito editor mesmo, né, o Premiere, After Effects, porque tem uma equipe de criação, mas tem alguns que a gente faz via CapCut, por exemplo, quando a gente vai fazer cobertura de evento, que aí, por exemplo, eu sei muito mais de CapCut do que o Edits, apesar que o Edits é muito mais simples que o CapCut. Mas eu usei muito mais o CapCut para poder fazer edição de conteúdo. Então, acaba que a gente faz algumas coisas assim para postar para o cliente, mas tem também os conteúdos que são feitos por DAs, que eles editam no computador, então isso aí não faz muita diferença não, sabe? Então esse teste de comparativo com a gente aqui ainda não tem dados suficientes para poder falar assim, realmente, cai, vai para Edits, porque aquilo ali aumentou 50% o número de views porque foi feito por ele. A gente não tem isso ainda. Entendi. O CEO falou que vai ser, mas assim, aquela coisa, né? Vamos ver. Vamos ver se isso se manifesta de verdade. Exatamente. Né?
Certo. Bom, e você falou aí que tudo que você publica, eventualmente tem uma verba de mídia para impulsionar junto e tudo mais. Isso demanda que o profissional de mídias sociais acaba tendo que saber um pouquinho de mídia também, né? De planejamento de mídia, de compor ali para quem, montar os filtros, para quem que eu quero impulsionar isso e tudo mais. O que que uma pessoa que hoje, assim, da mesma forma que lá há 14 anos, quando você começou a trabalhar com mídias sociais, você teve que aprender, o que que hoje alguém que vai começar a trabalhar com mídias sociais, o que que você recomendaria prestar atenção? Olha, é bom que você saiba um pouquinho disso, isso daqui talvez tenha um outro colega na agência que vá fazer, então não precisa se preocupar tanto, mas isso daqui, ó, essas 3 coisas, essas 4, você tem que saber. Tem um conjuntinho de coisas que um profissional de mídias sociais precisa dar uma dominada? Então, sim, acho que pode ficar ali entre a produção do conteúdo mesmo. Então, por exemplo, ele tem que saber escrever, não tem como, ele tem que saber escrever, pelo menos o básico. Acho que hoje tem a IA para ajudar, para revisar, então assim, não precisa também ficar naquela sofrência, meu Deus, que tem que ser assim assado, a estrutura de conteúdo, até porque o cliente que ele for trabalhar, cada um vai ter uma forma de falar diferente. A linguagem pode ser mais formal ou informal, depende do cliente. E, por exemplo, esse saber um pouco de outras áreas também facilita, porque, igual mídia, a gente tem que saber pelo menos o mínimo. Como que é medido lá, como que é o ROI, por exemplo, pegar algumas coisas de Google. E eu acho que essa parte de pesquisa, Caio, pode ser feita na própria internet, pode ver um vídeo no YouTube. Tem várias pessoas que falam sobre isso. Você tem que ter pelo menos um conhecimento básico de como que as coisas funcionam. Então, por exemplo, até para você conseguir, se alguém conseguir discutir com você ou falar algo, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, eu conseguir falar, explicar por que aquele tráfego foi menor em tal época, ou se tem alguma coisa dentro daquele conteúdo que tenha mais atratividade, porque hoje também tem esse ponto positivo, né? Eles mudaram lá a configuração do Instagram, você consegue ver, por exemplo, em que momento que a pessoa quis sair do seu vídeo, ou até que momento você teve um pico de atenção maior ali. Então, tem algumas coisas que estão trazendo um lado positivo para quem trabalha com mídia nesse ponto. Você tem essa frente de análise, mas é importante saber o básico. E tem uma dica aqui, que assim, isso não tem na faculdade, mas ter pegado muitos freelas na época que eu estava começando foi extremamente importante para aprender tudo isso. Por quê? Porque eu tive que ir atrás. Então, assim, eu não tive alguém do meu lado falando assim, Raira, abre aí o Meta, vou te mostrar como que faz um anúncio. Eu fui meio que fazendo ali no processo sozinha. Hoje a gente vê que o impulsionar do Instagram não é de fato tão efetivo, que você pode estar gastando dinheiro ali. Então, assim, você vai aprendendo isso muito sozinha ali naquele processo seu de pegar e fuçar a ferramenta. Então, assim, o que eu indicar é saber coisas básicas, como escrever um conteúdo, saber princípios básicos de mídia. Então, o que são, por exemplo, um CRM, o que é um ROI, o que é algumas siglas mesmo de informação de tráfego daquele conteúdo, pesquisar as principais formas que a gente está impulsionando. Então, existe hoje o Google, tem o Meta, tem alguma outra plataforma que a gente consegue fazer isso. Acho que tem que ter esse conhecimento e também, às vezes, algumas outras ferramentas que contribuem nesse processo de análise, igual a gente estava discutindo uma ontem que era para analisar perfil. É social alguma coisa, esqueci agora o nome da ferramenta, mas assim, tem outras ferramentas que podem te ajudar também a analisar perfil, analisar campanha, até de forma gratuita. A gente consegue ver algumas coisas no Hype Auditor também, quando a gente vai olhar influenciador de campanha, alguns links também, enfim, ele faz um pouquinho o processo quase parecido com o SEMrush ali, de trazer alguns dados de site, então dá para você fazer também. Então, acho que é isso, sim. Você tem que ter uma percepção também um pouco visual. Eu acho que essa parte de visual, não que você tem que saber criar, né, fazer no Photoshop, algo do tipo, se souber é muito bom, mas ir atrás de referência mesmo, pesquisar pessoas que fazem essa construção. Eu lembro que eu tinha feito, até tenho ainda, um Behance, porque eu fazia alguns layouts, que eu comecei a fuçar Photoshop, eu estudava, né? Eu ia estudando. Como é que eu estudava? Eu ia criar o conteúdo, abrir Photoshop lá, eu tô assim, gente, eu queria fazer essa camada, mesclar com essa e, sei lá, fazer uma máscara aqui em cima.
Aham. Eu tentava, com os conhecimentos que eu tinha básico, ia fuçando, eu não conseguia, lá no YouTube falava assim, como criar uma máscara em cima de tal coisa. E aí vinha um vídeo. Eu assistia, eu aprendia como fazer aquela coisa. E aí você vai Ah. aprendendo como fazer cada coisa, no final você consegue fazer uma peça lá, criar um layout. Pode demorar Uhum. 3 horas para fazer um post com um texto? Pode, mas assim, você aprendeu. Então acho que é muito isso, sabe? Você tem que ter uma percepção um pouco visual também. O profissional de rede social acaba que ele tem que ter uma visão muito 360 sobre tudo que está acontecendo. E é muito isso, assim, eu tenho que saber, às vezes, até como conversar com o meu possível cliente, você está fazendo um pouco de função de atendimento, eu tenho que planejar a minha campanha lá, o que eu vou colocar de conteúdo na rede social. Então pega também uma frente, não estou falando que é igual, tá? Mas pega uma frente de planejamento, que eu tenho que pensar de forma estratégica. Então, assim, eu acho que são várias coisinhas que a pessoa pode tentar dar um foco ali que vai melhorar o processo dela, sabe? Para ela trabalhar como rede social. Isso que você falou por último é bem legal, desde assim, até transformar o seu próprio perfil num perfil business, para você ter acesso aos insights, para você ver como é que funciona, começar a fazer teste ali, né? Ter um primeiro contato com as ferramentas. Talvez isso seja já uma recomendação imediata, né? Que a gente possa fazer para. Vamos ver como é que tá o meu perfil. Vamos ver quem está vendo, o que está acontecendo, né? Isso pode ser interessante. Exatamente. Eu queria falar uma coisa também, que eu acho que ninguém fala mais, mas eu acho tão importante, que quando eu escuto, sério, matam um panda quando o pessoal fala pra mim que compra seguidor. Porque isso, teve uma época, cara, que foi em meados de 2018, 2019, era uma febre comprar seguidor. Então, assim, um monte de agência só comprando, cliente comprava seguidor. E aí, quando a gente começa a trabalhar o perfil de alguém que está com um seguidor comprado, é um caos. Porque o processo de mídia ali, você vai gastar muito mais dinheiro, você não vai conseguir impactar todo mundo. Enfim, e aí vem com aquela coisa, cria o perfil do zero. Então, assim, é uma dica que eu sempre falo, porque sempre vai ter um doido que vai chegar para você e falar com o seguidor, assim, cara, não faz isso com a sua vida, com a sua empresa. Então, assim, cresce de forma orgânica, mesmo que demore mais. A gente tem uma taxa de crescimento hoje dos nossos seguidores, se eu não me engano, assim, da maioria dos clientes que deve beirar uns 8 mil, 10 mil seguidores por ano, né? Juntando, assim, com as verbas. Quando tem feira é mais, que a gente na feira consegue aí uns 2 mil seguidores em feira, 3, por aí. Mas assim, se for parar a pensar, é muito pouco. Então, isso a gente está investindo verba, tendo campanha e tudo mais. Imagina se você chega lá e compra uns 10 mil seguidores por R$50. Então, assim, você está estragando todo o seu processo de conversão, até pensando no futuro próximo, né, de venda. A gente hoje consegue atingir uma meta de leads muito boa, mas é porque a nossa base já está muito bem estruturada. A gente já conhece o nosso público, né? Então é extremamente importante nesse processo tomar esse cuidado. Deixei aqui como uma dica aqui, mas é porque até hoje eu escuto isso, eu passo mal. Quando o pessoal fala, vou comprar seguidor, eu falo, pelo amor de Deus. Porque existe uma espécie de lógica, assim, que eu não sei de onde que a galera tira, né? Que quanto mais seguidor você tem, mais você vai ter de alcance. E não é necessariamente isso. O que depende é da qualidade do seu conteúdo, né? Para onde que ele vai ser depois recomendado. Se você tem muito seguidor, mas eles não são verdadeiros, eles não vão interagir com as suas postagens no começo, então você vai ter o triplo de dificuldade para fazer essa postagem aparecer para alguém de verdade, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala isso, a pessoa fica um pouco resistente. Você, meu filho, então vai lá, compra seu seguidor, sofre aí depois, gasta dinheiro, porque o processo é muito mais trabalhoso para a gente conseguir recuperar essa conta. Infelizmente, as coisas não são tão imediatas, né? A gente precisa de um trabalho, a gente precisa ali conquistar a confiança das pessoas, né? Exato. Devagar a gente chega mais rápido. Excelente, Raira. Essa é a matadora. Adorei. Muito obrigado, viu, Raira? Foi muito legal a conversa aqui com você. Eu acho que a gente podia ter ficado bem mais, mas foi extremamente interessante. Muitas informações bacanas. Obrigado mesmo. Caio, muito obrigada pelo convite. Adorei também conversar. E adoro compartilhar conhecimento, experiência. Não sei, assim, quem estiver assistindo também, assistindo também, que tá no YouTube, né? Mas escutando e quiser depois tirar dúvida, não sei se vai ter os meus dados lá, pode me chamar, super aberta, para passar dica também, dica de livro. Os livros que você falou aqui do Rafael Kiss e a Marta Gabriel estão todos aqui. Então,
Enfim, tem que ler também, gente. Vamos ler, não deixa de ler, não. Ler, assistir documentário, ver bastante vídeo da área de profissionais que são referência no mercado. Ajuda demais para quem está começando aí na carreira. Ajuda sim, inclusive esse com a Rara Laje aqui. Muito bom, Rara. Valeu, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, viu? Falou. Foi muito massa a conversa com a Raira, né? Eu acho que a trajetória dela é muito bacana. É bastante aprendizado e prática de uma profissional que hoje é referência no mercado de Minas Gerais. As dicas que ela deu, claro, eu deixei aqui anotadas e estão referenciadas nas notas desse episódio. Eu espero que você tenha curtido tanto quanto eu. E se você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento de sua carreira ou sobre o processo de estágio, pode me mandar um e-mail no caio.cgo@pucminas.br. Quem sabe a sua pergunta não vira pauta para um novo episódio ou mesmo uma questão que eu farei para alguém que vem aqui conversar comigo. Participe, esse espaço também é seu. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. Roteiro e apresentação, professor Caio César Oliveira. O curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas é coordenado pela professora Alessandra Girard. Faz parte do colegiado do curso o professor Caio César Oliveira. A chefia de Departamento de Comunicação da PUC Minas é da professora Viviane Maia. A professora Adelina de la Fuente é a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Esse episódio foi gravado nos estúdios Mofo, em Belo Horizonte, e também no Microsoft Teams. A trilha sonora é de Quincas Moreira, e toda a edição foi feita com Audacity no Linux Mint. Assine esse podcast para sempre ficar por dentro do que acontece no universo do estágio no curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. E lembre-se de deixar o seu like, dar as 5 estrelas para que mais gente tenha contato com esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!